Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, 1 a 7, nos fala dessa forma: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eu quero falar sobre o nosso dever de estarmos preparados. O preparo ele pode ser para a guerra. Preparar pode ser para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para o casamento, até mesmo para um passeio. Negligenciamos um preparo maior para a nossa vida, que é a vinda de Cristo Jesus para poder resgatar a sua igreja. A ordem é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Lá em Amós, capítulo 4, o verso de número 12. Isto é muito sério para todos nós, porque precisamos estar preparados para este grande dia. Não podemos ser pegos de surpresa. Essa carta fala sobre a segunda vinda de Cristo para combater os falsos mestres que negam essa verdade, que tentam a todo custo desviar os crentes que têm esperança de obter a vida eterna. Preparar-se para o futuro é obrigatório de todo crente no Senhor Jesus, porque se ficar despreparado, é perigoso ser como as virgens que não estavam preparadas ficaram do lado de fora. Prepare-se para despertar a sua mente, a minha mente, a nossa mente. A mente de todos os amados servos do Senhor precisa ser despertada para a realidade do crescimento espiritual para cada um de nós. Pedro já havia tratado sobre este assunto e esta é agora a segunda epístola que ele escreve aos servos do Senhor, para se precaverem contra os falsos mestres, os falsos ensinos que existiam na sua época, e também ainda existem nesses dias sobre a não vinda de Cristo Jesus para poder resgatar a sua igreja. O texto fala que ambas, Pedro procura despertar a nossa mente com lembranças sobre o ensino da volta de Cristo Jesus lá do reino dos céus e para poder nos levar para o reino dos céus. Esse desejo é para que tenhamos a mente esclarecida, aberta a respeito da verdade anunciada, que muitos têm rejeitado. A nossa mente esclarecida, imaculada no grego, ou aberta e examinada por Deus, aponta para dois caminhos. O primeiro caminho, para recordar, para poder trazer à memória, a lembrança das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas sobre a vinda de Cristo. Lá atrás eles já diziam. E para recordar do mandamento, da ordem do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos sobre a vinda de Jesus Cristo nas nuvens e de como devemos viver neste mundo como servos de Deus, na esperança de que Ele voltará para poder nos resgatar. Então prepare-se para este grande dia, prepare-se para enfrentar os últimos dias. É preciso ter em conta em nosso raciocínio que, antes de tudo acontecer conforme as profecias, somos advertidos sobre o que pode acontecer. Então é preciso ficar atento a tudo quanto acontece nos últimos dias para estarmos alertas.
para não sermos pegos de surpresa. Antes das desordens morais, né, nos últimos dias, ou além delas, dessas desordens morais nos últimos dias, virão escarnecedores, zombadores, dizendo que não acontecerá a parousia. E o pior é que, além dos seus escárnios, aqueles que não creem que Jesus Cristo ou em Jesus Cristo andam segundo as próprias paixões de rejeitarem a verdade. Nesses últimos dias, aqueles que renegam a verdade continuam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? É como se fosse um deboche. Cristo não volta, eles dizem. Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde quando seus pais dormiram, ou quando, né, aqueles que anunciavam lá atrás dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está dizendo o seguinte, né? Para mim tanto faz, nada mudou. Então prepare-se, porque muitos ainda irão dizer, ainda zombando de nós, onde está a promessa da sua vinda, ou seja, da vinda de Cristo? Nós precisamos esperar este dia. Nós precisamos estar atento para quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja. Ou pode acontecer de um de nós partir deste mundo. Então a desculpa deles, daqueles que não acreditam, é porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, como existe uma aparente demora, que eles dizem, eles indagam que Jesus não virá para resgatar a sua igreja, que Jesus não virá para poder julgar este mundo. Engano deles, porque todos nós devemos ouvir a verdade, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai tirar do nosso coração essa incerteza que muitas vezes paira em muitas vidas. Ou seja, a verdade é porque deliberadamente, de propósito, os zombadores esquecem das profecias e do evangelho anunciado, ou não dão atenção. Eles se fazem de esquecidos que de longo tempo houve céus, bem como terra, que foram criados pelo próprio Deus e que, portanto, é aquele que comanda todas as coisas. É Ele quem comanda todas as coisas. É Deus quem comanda todas as coisas. Está nas mãos do próprio Deus essa situação. Ora, assim como a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, muitos não querem entender essa verdade, esquecem, ou seja, não fizeram a leitura de Gênesis. E não entendendo essa simplicidade, não aceitam as demais verdades faladas na palavra de Deus. Ou seja, tanto faz, não é? O que o Pentateuco faz, o que os históricos falam, o que até mesmo o Novo Testamento vem falando para nós, não há importância para muitas pessoas. Mas cada palavra de Deus anunciada em sua palavra tem uma grande verdade para os nossos corações. Então eles não entendendo, eles vão rejeitar. Então é por isso que precisamos aceitar, precisamos acreditar, precisamos crer. E muitos ainda não querem aceitar ou ouvir a verdade de que pela água veio a perecer o mundo daquele tempo. Muitos desacreditam de que Noé teve que construir uma arca e somente ele e mais 7 pessoas se salvaram. Então, para eles, esse acontecimento é banal, é mentiroso, mas para nós é verdadeiro, porque esses acontecimentos nós precisamos dar ouvidos, porque aquele mundo foi afogado em água, conforme a determinação de Deus, ou seja, Deus determinou e acabou, exterminou. Então todos nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para não cairmos no mesmo erro dos tais zombadores. Crendo ou não nessa verdade, então prepare-se. Eu não sei como está o seu coração, se você crê ou não, se você aceita ou não, se você se dedica a esse Deus ou não. Então,
Se prepare para o dia do juízo final. Você aceitando ou não, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Tudo será destruído, meu querido, minha querida. E os céus que incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. É verdadeiro isso. O preparar-se é porque os céus estão reservados para o dia de Cristo. Quando Cristo voltar, o dia do juízo, que será a separação completa, será o julgamento, será a condenação para alguns e a salvação para muitos homens. E a condenação para aqueles homens que serão destruídos, aqueles que são ímpios, diz lá no verso 7. Então prepare-se para o dia do juízo final, despertando a mente, enfrentando os últimos dias, dando ouvidos à verdade, para não ser destruído junto com os homens ímpios. Esteja atento, viva para Deus, enquanto se pode achar, enquanto tem solução para a vida. Se agarra a Deus, busca Deus, com toda dedicação e com todo amor. Ó Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que pode nos fortalecer, para podermos, ó Pai, estarmos preparados para o encontro com Cristo Jesus. Derrama, meu Pai, graça em nossas vidas, amor em nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, a crer no Senhor, e a depositar nas Tuas mãos o nosso viver. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém.